Olá, sou o professor Enki, você está na coluna Yoga Bhavani e o vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um grande sábio da tradição espiritual indiana, Patanjali. Patanjali viveu aproximadamente no século 8 a.C. Existe uma controvérsia sobre o período em que ele viveu. Alguns dizem no século 2 a.C., outras pessoas dizem até no século 8 depois de Cristo. Então, vamos falar aí século 8 a.C., que é o mais aceito, eu acho, né? Do que eu tenho pesquisado é isso. O que importa mesmo não é quando ele nasceu, quando ele viveu, mas o que ele fez. Esse cara, Patanjali, ele é considerado um siddha, ou alguém que se tornou perfeito, né? Que atingiu uma perfeição. Ele, enquanto ele estava vivo, ele começou a perceber que as pessoas que viviam a espiritualidade lá na Índia, na verdade viviam de aparência. Elas mais falavam do que experimentavam as coisas. Então tinha muita gente sábia só em palavras e vazia em experimentação daquilo que estava falando. Por conta disso, muitas deturpações começaram a ocorrer nos sistemas de tradição espiritual. As pessoas viviam só nos rituaizinhos, repetindo como robozinhos, repetindo o mantra aqui sem saber o que aquilo realmente significava, fazendo posturinhas ali, a colar, simplesmente sem saber o que aquilo significava. Então, todo esse quadro em que a tradição espiritual estava entrando num processo de deteriorização, era o momento em que o Patanjali vivia. Então, Patanjali sacou isso e falou, eu preciso proteger essa tradição. E resolveu escrever um texto como uma espécie de manual sobre a tradução espiritual do yoga. Então, ele escreveu um texto chamado Yoga Sutra. Os sutras, ou sutra, remete a um fio que une um colar, né? Então, os versos estavam conectados um com o outro. Os versos que ele escreveu estavam conectados um com o outro. E ele escreveu esse texto numa linguagem que a gente chama de Samdhya, né? Que significa linguagem crepuscular. O que é o crepúsculo, né? O entardecer? Uma pessoa vai dizer, não, já é noite, e outra vai dizer, não, ainda é dia. Então a linguagem que o Patanjali escreveu, os sutras, é uma linguagem de duplo sentido. Para aquela pessoa que é iniciante ou iniciada, o entendimento vai ser mais raso, vai ser elementar. Mas para aquele que já é um adepto, que já está há um bom tempo na lida espiritual, ele vai entender algo muito mais profundo. Então, dessa maneira, Patanjali conseguiu preservar todo um conhecimento, toda a essência da tradição espiritual do yoga em mais de 150 versos. Então, é bem conciso, cada sentença, se você for estudar a fundo, desdobra em volumes enormes de conhecimento e que se você colocar esse conhecimento em prática, você com certeza vai desenvolver sabedoria. Ao contrário do que a maioria das pessoas pode achar, né, Patanjali não era um eremita, não ficava escondido no meio da floresta lá, né, longe do mundo. Muito pelo contrário. Ele era casado e tinha um filho. O filho dele, chamado Nagaputra, foi o continuador da sua tradição, né? Ele foi o continuador, o discípulo natural dele. Então, Patanjali é uma figura muito importante na tradição espiritual indiana e, de maneira geral, para a gente, né? Como espiritualista hoje. Eu gosto sempre de frisar para os meus alunos, né? Quando a gente termina as práticas de Hatha Yoga, que eu sou professor de Hatha Yoga também, eu sempre, quando a gente termina, eu peço, agradeça a todos os grandes sábios ou todas as pessoas, mesmo aquelas que a história não registrou nome, que ralaram para manter a chama da espiritualidade sadia viva. Agradeça a todos, independente da tradição espiritual. Todas as pessoas que estavam lá íntegras, de alguma forma sofreram alguma perseguição e tiveram que se manter firmes nos seus propósitos. Se não fosse a firmeza dessas pessoas, essa série de vídeos que a gente está gravando, a quantidade de informação espiritual que a gente tem hoje, talvez não fosse possível. Se não fosse o comprometimento de todas essas pessoas, talvez hoje falar de espiritualidade como a gente está falando não fosse possível. Então, peço a vocês que façam a mesma coisa, levem sempre os seus pensamentos em gratidão a todos aqueles que ralam para manter a chama da espiritualidade sadia e peço também discernimento a você que é praticante espiritual, né? Honre o seu caminho, né? Viva a espiritualidade de maneira lúcida, de maneira coerente,
porque isso sustenta não só a sua prática, mas a prática de todas as pessoas de qualquer tradição espiritual que estão ali no mesmo propósito de seriedade. Então, obrigado a você por mais um vídeo aqui e espero que você assista aos outros, deixe o seu comentário se você quiser mais informação ou me procure no face/yogabhavani.enk. Muito obrigado, carinho, silêncio e presença. Karpura Gauram Karunavatarā Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hidryaravinde Bhavan Bhavani Sahitam Namami.